Eu sou o Ricardo Dora, sou empreendedor. Já fundei alguns projetos dos quais eu tenho muito orgulho, assim, entre eles a Aldeia, que é um espaço de coworking, um hub de inovação que conecta empresas, pessoas, educação. A Grande Escola, que é também uma outra iniciativa que desenvolve super habilidades para que as pessoas tenham uma vida mais feliz. Sou cofundador desse projeto, não faço mais parte, vem de minha parte. Sou pai, então acabei de ter um filho há 9 meses, super aprendizado, como não só professor, mas como tutor agora, né, de uma criança, que é muito louco. Cara, eu sou chefe, líder, tenho um monte de experiência. Além disso, eu participo de um grupo de discussão / formação ligado ao Fórum Econômico Mundial, que é uma comunidade chamada Global Shapers, de jovens de alto potencial. E sou embaixador do Teto, que é uma organização social que constrói moradias de emergência para pessoas em situação de risco. Eu, num primeiro momento, fiz o curso de Direito e sempre pensei em fazer concurso público. E sempre acreditei em concurso público, até numa mudança do papel do Estado na sociedade. E eu sempre lutei para conseguir uma aprovação no concurso público, tive muitas reprovações, mas uma característica que eu adquiri foi a persistência. Falhei várias vezes, aprendi com esses erros e passei no concurso para advogado da União, trabalho na Advocacia Geral da União. E acho muito interessante que no mesmo dia que eu passei a ser advogado da União, que eu tomei posse no cargo, eu também me tornei professor universitário. E lecionar para mim se transformou num grande propósito. Tentar passar para as pessoas as condições para terem as mesmas oportunidades que eu tive era o grande desafio da minha vida. E durante muito tempo eu fiquei como professor universitário, depois passei a lecionar também em pós-graduação, mas chegou num tempo, numa fase da vida que a gente começa a repensar muitas coisas. E é importante sempre ter coragem para se reinventar. E mais ou menos há 7 anos, eu montei um canal no YouTube, onde passei a transmitir as minhas aulas de Direito no primeiro momento. Então, queria estender o conhecimento que eu tinha para que outras pessoas tivessem também as mesmas oportunidades que eu tive. Às vezes a pessoa não tem condição de fazer uma faculdade ou fazer um curso preparatório e você transmitir gratuitamente para as pessoas uma quantidade enorme de conhecimento no sentido de transformar aquele volume de aulas em trechos de 3 minutos, isso que gera uma grande quantidade e facilita a compreensão da pessoa, foi algo que me fez me reinventar num primeiro momento. Mas eu ainda estava angustiado com algumas questões e também queria ajudar mais pessoas. E eu senti que talvez no direito eu não encontrasse resposta para isso. E eu fiz alguns estudos, fiz uma pós-graduação sobre inovação. E aquilo me despertou para uma nova etapa da minha vida. Eu passei a ser professor de inovação e, antes de tudo, a dar aulas, digamos, de heurística para permitir que as pessoas encontrem soluções nos problemas da vida e também da sua própria carreira. Porque, às vezes, num primeiro momento é uma questão profissional, mas, no fundo, é uma questão pessoal. E agora, como professor de inovação, através de palestras, através de aulas, através do próprio YouTube, passar uma mensagem para as pessoas de que elas podem mais, que basta acreditar, mudar a sua mentalidade e com baixo custo você pode ter grandes resultados. E nós temos atualmente várias ferramentas que dão oportunidades para as pessoas. Cara, o mundo que a gente está vivendo precisa de muita transformação muito urgente, assim. A gente tem a gente precisa que as coisas sejam resolvidas já, assim. E a situação que a gente vê na realidade, não importa se é social, política, tal, não me dá muito otimismo, assim, de que as coisas vão se resolver sozinhas. Então eu vejo que tudo que eu faço tem algum objetivo maior e que, se der certo, vai ser muito bom para mim, para o meu filho e para todas as pessoas.
Na aldeia, assim, a transformação que eu vejo é criar pessoas realizadoras. A gente tem uma questão do marasmo de esperar que as coisas aconteçam sem nós, assim, e todas essas experiências que a gente teve de delegar para o outro a responsabilidade de fazer as coisas darem certo, está dando tudo errado, né? Então, eu acredito que quando todo mundo for protagonista, quando todo mundo for realizador, quando a gente inundar o mundo de realizadores, as coisas vão ser muito melhores. Não uma coisa vai ser melhor, mas tudo vai ser melhor. Vai ter alguém melhorando a educação, vai ter alguém melhorando a saúde, vai ter alguém melhorando a logística, e o mundo vai ser muito melhor. Bom, Ricardo, eu sempre fico muito preocupado em levar para as instituições uma ideia de transformação das equipes, mas isso necessariamente, na minha opinião, passa pelo aspecto da liderança. Eu queria saber um pouquinho da tua experiência a respeito disso. Cara, uma excelente pergunta. Eu já tive algumas experiências de liderança, algumas formais e informais. Liderar é muito difícil. Eu acho que das atividades que eu já fui colocado para tentar resolver, assim, liderar é sempre a mais desafiadora da minha vida. Assim, eu já tentei de várias maneiras. O que eu tenho aprendido sobre liderança é que uma boa composição do que você faz como líder, não importa a situação, não importa o meio, é que você tem que fazer duas coisas muito bem. Uma delas é conseguir desafiar aqueles liderados diretamente, para que eles tentem dar o melhor deles sempre. O líder, ele é aquele cara que desafia, que aponta lá longe e fala, você consegue chegar, mas ao mesmo tempo se importar muito com as pessoas e ter uma grande empatia no sentido de também apoiar elas pessoalmente e mostrar para elas que você se importa muito com elas. Se você só desafia, você se torna um tirano, mas se você só se importa, você também se torna uma pessoa mole. E saber misturar essas duas coisas faz com que você traga o melhor de todas as pessoas. Então é isso que eu estou tentando, não sou o melhor líder do mundo, assim, cometo vários erros. Devolvendo a pergunta, cara, eu tenho uma curiosidade muito grande, porque você é um super líder, inclusive influenciador digital, e as pessoas fazem o que você fala, né? Tipo, você fala para muita gente. E eu queria saber de você, quando que foi o momento em que você se percebeu esse líder? E qual que foi o sentimento de responsabilidade que você teve? Assim, o que você sentiu que era papel teu? Bom, eu acredito, da mesma forma como você, que nós temos uma liderança muito dinâmica atualmente. Então, em certos momentos nós somos liderados, mas em outros momentos nós temos que exercer essa liderança. E eu acredito que me colocando numa posição como professor e ter a regência, muitas vezes, de uma turma, ali desperta um líder que tem que ter ao mesmo tempo, como você disse, o equilíbrio para dosar muitas vezes a transmissão do conhecimento e também uma certa doçura, um certo carinho para que a pessoa tenha a possibilidade de receber aquele conhecimento. Eu acredito que nós, como professores, e você que foi meu professor, nós temos essa responsabilidade, principalmente passar para os mais jovens esta noção de que nós temos que lançar os desafios, e Jack Welch falava da mesma forma como você caminha nesse sentido. Nós temos que desafiar as pessoas, incentivando, dizendo que elas podem, nós devemos remunerá-las, mas também um ponto muito importante que eu acho que é esse aspecto do carinho, é a ideia de celebrar as vitórias, celebrar as conquistas, por mais simples que seja. Às vezes é fornecendo ali uma oportunidade, um bom café para os seus colaboradores. Eu acredito que dessa maneira, desafiando, remunerando e celebrando, nós podemos no dia a dia despertar essa liderança. E principalmente dentro das instituições, você tem aqui a liderança num coworking que é um exemplo em todo o país. Como é que nós podemos ali, para muitas vezes pessoas que têm características tão distintas, como às vezes transformar numa equipe para conseguir uns resultados de entrega para a própria sociedade? Cara, pergunta muito boa. Fazendo um comentário sobre isso que você falou, eu sinto que essa questão de celebrar para mim, ela é muito importante, eu tenho percebido cada vez mais, só que eu sempre esqueço disso, cara. E quando a gente esquece disso, é muito cansativo, muito doloroso, assim, então esse é um ponto muito legal. O que você perguntou, assim, as pessoas serem tão diferentes, a gente ter que colocar elas no mesmo prumo, né? Essa é uma pergunta muito difícil, assim, um desafio muito grande. Eu gosto de falar disso como se fosse a metáfora da roda, né? Na roda, os raios da roda, eles estão todos apontados para lados diferentes, eles estão
algumas vezes são opostos, algumas vezes são complementares, mas no fim das contas é isso que faz com que a roda consiga girar e equilibrar todo aquele peso. Nesse sentido, eu acredito que o papel do líder também é conseguir fazer com que a roda se equilibre, né? E ele precisa saber que raio ele tem que trazer para a roda, que raio está sobrando e não é necessário, mas principalmente mostrar onde é o centro. E daí o centro, nesse sentido, e já deve ter sido discutido aqui pra caramba, é o propósito, o objetivo central. E se todos os raios, se todos os elementos souberem qual que é aquele objetivo central, eles sabem como que eles se encaixam, mesmo estando apontados para os lados que eles estão, assim. Isso é um ponto muito legal. Eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, e daí é realmente pessoal minha, assim, sobre essa questão de celebrar, tem esse ponto de reconhecer, assim. E eu sinto uma mudança muito grande, assim, nesse mundo 4.0, em que, às vezes, as pessoas são líderes, liderados, igual você falou, e esse processo é muito dinâmico, né? Essa nova geração, ela não está fixa em hierarquia e tal, e eu não sei exatamente qual que é o papel do líder nesse sentido. É uma dúvida pessoal que eu tenho, e principalmente como que você usa o reconhecimento para apontar isso, assim. Não sei se você tem alguma experiência com relação a isso, uma sabedoria. É interessante se perguntar porque eu trabalho com desenvolvimento de talentos também dentro da administração pública, onde existe uma hierarquia muito grande. E nós sabemos que a noção de hierarquia é ultrapassada, porque você não pode comandar as pessoas com ordens, você não pode imaginar ali noções de subordinação. Nós devemos buscar daí sim cooperação, colaboração. É algo que começa a fazer mais sentido. E nós vamos identificar, como eu disse, uma liderança dinâmica. Muitas vezes você vai tomar naturalmente a frente de um determinado projeto, mas você tem que ter também aquela sensibilidade de muitas vezes se afastar para que uma outra pessoa que também tem o mesmo nível de importância possa desempenhar a sua arte. Até um vídeo que eu fiz bem recente e que eu tento passar principalmente em escritórios de advocacia, onde tem uma visão muito tradicional, é que em qualquer lugar que você vai atuar, em qualquer instituição, ali você tem que lembrar que você tem um palco onde você vai desempenhar a sua arte, onde você vai dar uma entrega, onde você vai fazer o seu melhor. Então, mesmo empreendendo sozinho ou empreendendo dentro de uma empresa que pertence a uma outra pessoa, você tendo aquela visão que você tem um palco e ali você é senhor dos seus talentos, você é um empreendedor dos seus talentos, você tem uma melhor noção do que você pode oferecer para as pessoas. E dessa maneira é algo que começa a fazer mais sentido, mas sempre partindo na noção de confiança. Eu não sei como é que você desenvolve essa noção de confiança e, ao mesmo tempo, uma noção de honestidade. Porque eu não gosto de falar de honestidade como moralismo, mas eu gosto de falar de honestidade como a ideia de confiança, que é a moeda do século XXI. Cara, isso é muito legal. Assim, um sentimento que eu tenho com relação à performance é que o time só começa a performar muito bem, e da minha experiência em vários times, o time só começa a performar muito bem quando você souber que aquela pessoa que está trabalhando contigo vai proteger as tuas costas e você vai poder confiar nela. Porque você sabe que num time, volta e meia, alguém vai falhar. E tem que ter aquele sentimento de que eu confio que quando eu falhar as pessoas vão me apoiar e que as pessoas também confiam que eu vou dar o meu melhor papel, assim. E esse sentimento de confiança é muito importante para o time. Se começa muita acusação, se começa muito aquilo do não, mas você está fazendo errado, você também está fazendo errado, de repente a performance começa a baixar porque está todo mundo no individual. Então, em vez de falar como eu sou bom, a gente tem que entender como nós somos bons. E daí o pensamento muda de figura. Agora, assim, você falou um termo que eu acho super importante, que é essa questão do empreendedorismo, né? Que na minha percepção é uma visão de que eu consigo ver alguma coisa ali na frente e eu vou fazer um esforço muito grande para que aquilo se torne real. E se a gente olha em volta da gente, boa parte das pessoas que lideraram o fantástico, assim, que criaram coisas fantásticas, eles tiveram esse pensamento empreendedor, assim, de olhar pessoas, olhar situações e pensar como que eu vou fazer com que isso que eu tenho agora se torne algo muito melhor lá na frente. E nesse sentido, o líder ele é um empreendedor de pessoas, né? E tentando trazer um pouco para esse universo do empreendedorismo,
o processo do empreendedorismo tem a ver com falhar, mas tem a ver com tentar e sempre evoluir, sabe? E o líder está num processo de evolução o tempo todo. Assim, eu queria entender agora de você, fazendo essa provocação de evolução, o que você faz para se desenvolver como líder? Assim, beleza, porque liderança não é alguma coisa que você aprende no colégio, não é alguma coisa que você aprende numa matéria da faculdade. Como que você se desenvolveu como líder? Bom, uma noção que eu tenho inicialmente, até para desenvolver o aspecto das palestras, eu sempre passei a mensagem de que os líderes são formados, como você disse muito bem, através do conhecimento e principalmente através da atitude. Daí nós falamos da coragem que é necessária para você ter uma exposição. E muitas vezes quando nós falamos a respeito dessa liderança e da formação de novos líderes, eu acredito que a vaidade tem que ser deixada de lado, como você mesmo destacou, e muitas vezes você ter a condição de formar novos líderes, e como lá no início do nosso bate-papo, quando você disse, falar para as pessoas que elas podem mais e que elas terão seu apoio, essa é uma ideia muitas vezes de passar o bastão para o próximo, que pode daí conduzir também aquela equipe na sua ausência. Você criar uma sustentabilidade da própria equipe sem precisar de você. Poxa. Então, é uma doação que você faz e deixando totalmente a vaidade do lado. Se você quer realmente fazer com que as pessoas cresçam, elas têm que ter essa noção da própria autonomia e do próprio poder. E isso, às vezes, para o líder é complicado por causa da vaidade. Sim. Ele sempre quer se destacar e quer ser lembrado como um incrível. Mas, no fundo, se nós queremos uma evolução da própria sociedade, você pode marcar a sua época, mas você tem que ter essa condição de passar o bastão para que a pessoa possa se desenvolver. Eu acho que é o mais complicado em relação ao ego mesmo, do líder ter essa entrega. Sim. Você acredita que o futuro do líder, se ele trabalhar muito bem, ele vai se tornar desnecessário? O papel do líder para a evolução da própria sociedade, como é o papel do próprio professor. O professor tem muito dessa entrega. Infelizmente, nós encontramos professores que escondem o jogo e que têm um cenário de opressão. Na verdade, o papel do professor, e foi até algo que eu desenvolvi num dos cursos que eu fiz aqui na aldeia, o papel do professor é afastar a vaidade e fazer com que o seu aluno seja maior do que ele. Não vamos deixar, logicamente, algo fácil para o aluno. Nós vamos sempre nos desenvolver. Mas o papel do professor é fazer com que os seus alunos sejam maiores do que ele é. Poxa, que bonito isso, cara. Bom, Ricardo, tem uma curiosidade para saber a história, inclusive, da aldeia. Porque nós sabemos que, principalmente em termos de século XXI, a habilidade de constantemente se reinventar e aprender novas técnicas, novas ferramentas, para que você possa realmente desenvolver uma entrega melhor para a sociedade. Como é que foi a história da aldeia para se reinventar também no cenário nacional? E o que eu posso dizer é que a aldeia tem 7 anos hoje, mas a gente já teve como modelo de negócio, como modelo de atuação, já teve muito mais do que 7 aldeias. Então acaba que o negócio que nasceu lá em 2010, ele é completamente diferente do negócio que a gente tem hoje, e a gente até tem uma sensação e uma visão de que o que a gente tem hoje já não é exatamente o que a gente quer ter, sabe? A aldeia que já está na nossa cabeça é uma outra aldeia que está lá na frente. Então, só contando a história, assim, quando a aldeia nasceu, ela nasceu como se fosse um negócio imobiliário. A gente pegou um espaço vazio de escritório e um espaço grande e começou a sublocar para outros empreendedores trabalharem lá, tal, numa ideia de ter um lucro em cima dessa sublocação, que acaba que você assume os serviços de internet, os serviços de limpeza, tal, e o lucro estaria ali. Logo no começo a gente percebeu que isso não era um negócio muito legal, assim. Primeiro porque poderiam surgir concorrentes muito maiores, muito rápido, focados em espaço, mas também porque espaço não é necessariamente o que faz um negócio dar certo. E daí a gente começou a entender que o que faz o negócio dar certo são as pessoas, e a gente entendeu que a aldeia, para ela fazer o negócio das pessoas darem certo, muito mais do que ser um espaço, ela tinha que desenvolver as pessoas que estavam lá. E daí a gente começou a trazer palestras, essas palestras acabaram rendendo cursos e de repente um novo modelo de negócio tinha surgido, que era esse espaço híbrido de trabalho e educação.
A gente avançou muito nessa ideia de ser uma escola de cursos livres. Acabou que hoje a aldeia é a maior escola de cursos livres de Curitiba. Mas quando a gente chegou nisso, a gente já percebeu que não era exatamente uma escola que a gente gostaria de ser. A gente gostaria de ser uma cultura, um movimento. E daí a gente começou a entender que a gente precisaria produzir conteúdo, a gente começou a entender que a gente precisaria ter texto, a gente começou a entender que a gente precisaria ter manifesto. E de repente a gente é uma comunidade. E daí nesse negócio de ser uma comunidade a gente está começando a criar tribos e confrarias, que são grupos de prática que se reúnem para se tornarem melhores. E a gente começou a entender que o modelo que a gente tem hoje é muito diferente daquele modelo que a gente vê em universidade. Por quê? Porque naquele modelo que você vê em universidade, você cria as famosas hard skills, né? Que são aquelas habilidades que a pessoa vai aprender para operar uma ferramenta, não importa qual seja, que ela vai ter no futuro. Só que se o futuro mudar, a ferramenta se torna obsoleta. E a gente entendeu que nessa dinâmica dos empreendedores, em que o futuro muda muito rápido, a melhor ferramenta que eles precisam desenvolver é eles como seres humanos. E daí a gente começou a focar muito nesse conceito do que o que são as soft skills. Quais são as habilidades que vão te acompanhar e vão fazer com que você seja melhor, com que você tenha alta performance. E essas habilidades são fascinantes, né? São aquelas habilidades que você ainda não aprendeu na escola, mas que você está aprendendo na vida, que é como conversar com as outras pessoas, como desenvolver um negócio, muito mais do que como gerir um negócio, como gerenciar a sua pauta da vida. Esse tipo de habilidade é o que fascina e eu acho que isso causa um grande diferencial na vida das pessoas. Marcos, bom, você é professor também há um bom tempo, eu também sou, e a gente tem esse desafio aí de ser o professor do futuro também, né? Ou formar as pessoas do futuro. Tenho certeza que você já teve experiências fantásticas com professores, já teve experiências dolorosas também com professores. Se você fosse dar dicas simples assim para professores que hoje têm esse desafio da sala de aula para criar essas pessoas que você nem sabe o que elas vão fazer no futuro, quais dicas vocês dariam? Quais dicas você daria? Eu acredito que o professor ainda é aquela pessoa que tem que inspirar o aluno a se arriscar, a fazer alguma coisa, a ter, antes de tudo, a construção do seu portfólio, principalmente em colaboração com as pessoas. Então, desafiar os alunos a eles arriscarem algumas atividades. E se por acaso eles falharem, terem o aprendizado desta falha, eu acredito que seja a mensagem mais interessante. Antes do que ter um planejamento exaustivo, o fazer, eu acredito que é uma entrega muito interessante. Apostar e arriscar, sempre com o pé no chão, sem fazer loucura, não é necessário aqui termos realmente de jogar tudo para cima, mas arriscar em tentar um pequeno projeto, sempre evitando a perfeição, mas colocar em prática algo e ver o resultado, avaliar a métrica e depois sentir se vale a pena investir ainda ou muitas vezes buscar um outro conteúdo. Acredito que o papel do professor atualmente seja esse, dar este empurrão ao aluno para que ele faça, que é o mais importante, e faça agora. E eu acredito que também você, como professor, tem uma mensagem para os professores agora do século XXI. Sim. Que legal, cara. Conectando com isso que você falou do fazer, assim, o que eu sinto tanto de professores como de alunos e das pessoas, e de mim, das pessoas em geral, é que a gente morre de medo que esse arriscar acabe arriscando, né, e acabe causando consequências horríveis para a nossa vida, assim. Então, às vezes a gente não arrisca porque a gente tem medo do tombo que vai acontecer se tudo der errado. E o que eu tenho visto, assim, é que um super papel do professor é ensinar o aluno a se arriscar através de balões de ensaio, assim, né? Como é que você faz para testar uma hipótese do que você acredita sem colocar toda a tua vida, tudo em jogo, né? E eu sinto que o papel do professor é um pouco isso, assim. Uma vez eu fui visitar uma escola na Indonésia, que é Green School o nome, e ela é uma escola de educação básica para formar cidadãos lá, só que é uma escola que eles investem em as maiores tecnologias de educação lá. O Bill Gates investe lá, o Richard Branson investe lá, então eles tentam criar uma escola modelo. E essa escola é uma escola sem paredes, então todas as salas de aula elas têm um núcleo central e a parede é o próprio ambiente, né, para as crianças aprenderem olhando para fora. Mas principalmente, assim, uma coisa que eu ouvi de um professor lá me marcou muito, é que o papel do professor lá, qual que é? Eles chegam no primeiro dia de aula e perguntam: crianças, o que vocês querem aprender esse ano? O que vocês querem fazer? E daí as crianças respondem: a gente quer construir uma casa de fada.
E o papel do professor não é dizer para elas que fadas não existem, mas é falar assim, ah, beleza, então vocês querem construir uma casa de fada? Gostei dessa hipótese. Como é que a gente pode fazer para começar essa casa, então? Do que você precisa? E daí você vai estimulando a pessoa, e o papel do professor é estar lá, caso a casa vá desabar, né? Porque daí um pouco antes ele tira as crianças e fala, vamos ver que eu acho que vai acontecer alguma coisa ali. E esse é o papel do professor, então mitigar os riscos daqueles testes, mas permitir os testes. E uma coisa que eles falaram lá na Green School que me marcou muito é que eles falaram assim, você não sabe o que acontece quando você não fala para as pessoas que o que eles estão pensando é impossível. Coisas fantásticas acontecem. Então eles contam a história de uma criança de 12 anos que mudou uma lei no país. Porque eles não disseram que ela não ia conseguir. Então ela começou a... Mas o que você precisa para mudar essa lei? Ah, preciso falar com não sei quem. Então tenta lá. Preciso falar com... Daí de repente a criança estava mudando a lei no país. Então o que eu diria para o professor é isso, assim, complementando, arrisquem, né? Tipo, desenvolva essa questão do risco, mas esteja lá também para causar esses desafios do risco e também para ensinar como que a gente faz esses testes sem destruir a vida. É um bom papel também.